Ian, eu acho que se você não tiver mais aí, o Wagner Fernandes Isso. lançou uma pergunta aqui, se nós achamos que se após esse tempo a igreja passará por algum tipo de avivamento. Você quer começar aí? Eu respondo, como é? Olha, eu posso começar e aí eu passo para o senhor responde também. Wagner e pastor também, né? Primeiro, é importante a gente pensar sobre o que é o avivamento, né? O que é a vivificação trazida por Deus, especialmente pelo Espírito Santo. A gente não pode separar a ação do Espírito Santo daquilo que a Bíblia falou que o Espírito Santo viria, né? A Bíblia diz que o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E avivamento está relacionado a essas questões, está relacionado a um convencimento individual, mas também coletivo de um determinado grupo de que eles são pecadores e uma conversão aí genuína no sentido de voltar-se para Deus, não é no sentido de aceitar apelo, não é no sentido de ir lá para frente, de aumentar o número de evangélicos de determinado país, mas de você ver uma transformação genuína na piedade das pessoas. Você vê pessoas realmente mudando de vida. É como o apóstolo Paulo diz, o que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que furtava, enfim, existe ali um 180 graus, né? 360 não, porque volta para o mesmo lugar. Um 180 graus no caminhar daquele indivíduo. Quando isso acontece com um bom número de pessoas, aí tem-se um avivamento. Então, acho que uma pergunta as pessoas, elas depois dessa pandemia, elas buscarão mais fazer a vontade de Deus, elas terão mais desejo de cumprir os 10 mandamentos, de não praticar idolatria, não levar o nome do Senhor em vão, lembrar do dia de descanso para santificar, adorar a Deus através do culto público, né? Será que elas vão realmente se aproximar mais de Deus nesse sentido? Será que elas vão honrar mais ao próximo, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não mentir? Eu acho que esse é um parâmetro, né? Será que elas vão amar a Cristo Jesus? Os cristãos eles estarão mais empenhados na pregação do Evangelho? Olha, eu acho que não. Eu acho que não, ainda que não seja uma resposta absoluta. E por que a minha resposta é não? Por que eu acho que a gente não vai viver um avivamento? Porque senão a gente já estaria sentindo ele agora, nesse período de distanciamento, nesse período de isolamento. Então parece que talvez o estilo evangélico de ser vai mudar. As pessoas talvez sintam saudade da igreja, no primeiro momento vão encher mais a igreja, mas eu acho que a ação do Espírito Santo santificando a igreja, movendo a igreja, ela não parece estar surgindo. Não parece estar surgindo por causa de um erro antigo das pessoas de acharem que quanto mais perseguição, mais fidelidade. E não é bem assim. Quanto mais fidelidade, mais perseguição, né? O Franz Leonardo, sobre do reverendo Augusto Nicodemo, já falou isso em um estudo dele. Não é quanto mais perseguição que haverá mais lealdade. Não é quanto mais dificuldade que terá mais lealdade ou mais fidelidade da igreja. É o contrário. Quando nós somos fiéis e leais, aí aumenta a perseguição. Então, existe uma percepção errada dos avivamentos do passado, por isso as pessoas acham que quando acontece esse tipo de coisa, então a igreja vai se avivar. Eu diria que não, posso estar errado, eu queria estar errado, né? Eu desejo e clamo que o Senhor Deus avive a sua igreja, traga conversão genuína em massa, transformação para a igreja evangélica, mas não é o que eu tenho visto acontecer nesse período de isolamento. Rapaz, eu acho que a escola milenista nos dá um senso de racionalidade e interpretação da história, dos acontecimentos, que pode soar um tanto pessimista. Mas, assim como você, eu faço coro a achar que pouco ou quase nada deve mudar depois disso. Concordo que o que talvez traga
para alguns, seja uma valorização maior da comunhão dos santos. Entendo que, inicialmente, isso deve acontecer com quase todos, e depois deve permanecer no coração daqueles que já valorizavam a casa do Senhor. Deve permanecer de modo mais vívido no coração daqueles que já viviam isso, né? É triste porque, de fato, não só em relação ao avivamento, mas em relação a muitas outras coisas, tem muita gente colocando esperança de mudança, e aí volta aquela questão da esperança, né, no lugar errado. Tem muito crente com uma visão muito otimista, colocando uma esperança de resultado da crise em uma melhoria ou em um desenvolvimento maior da igreja e da espiritualidade, sabe, da vida com Deus. E eu entendo que isso é algo que acontece não em massa, sabe, mas que tem acontecido, que Deus tem feito em muitas vidas, em muitos corações, mas que deve acontecer muito pouco, de um modo geral mesmo. Eu me arriscaria, Ian, até a dizer que aqueles que nunca foram dos nossos, lembra Paulo dizendo, olha, eles foram porque nunca foram dos nossos. Aqueles que nunca foram crentes, aqueles que nunca tiveram realmente relação próxima com o Senhor, mas que eram apenas bons religiosos, é muito provável que estes não voltem, sabe? É muito provável que estes não voltem. Eu diria que depois dessa pandemia, Ian e irmãos, aquelas igrejas que eram lotadas, né? Mega igrejas dessas midiáticas, lotadas de pessoas que estavam ali por vários motivos, menos pelo Senhor, talvez estas serão as que mais perderão seus fiéis. Porque uma vida que é pautada, né, pelas bênçãos, pelas vitórias, pelas conquistas, por aquilo que é palpável, né, é uma fé e é uma confiança que não permanece de pé, né? Não permanece de pé por muito tempo. Então, eu creio que a nova volta, né, aqui a tecla de que a nossa esperança é o Senhor mesmo, né? E também, resumindo aqui, não me parece está sendo o avivamento não parece estar sendo o mover de Deus nessa pandemia. Ele tem feito outras coisas, ele tem levantado outras questões. Quer ver uma coisa, Ian? Só para pontuar aqui, o reverendo Dr. Augustus tratou sobre isso numa live que ele fez. Por exemplo, o quanto Deus se utilizou dessa pandemia para trazer um despertamento para as igrejas ligada à evangelização e à expansão do reino por meio das mídias sociais. E ele faz uma comparação que eu acho perfeita, né? Ele compara as mídias sociais da nossa geração com a imprensa, né? Com a imprensa da Reforma Protestante, né? Como a imprensa da Gutenberg foi importante, né, para divulgação e propagação dos escritos de Lutero, assim são as redes sociais hoje. Então, eu não tenho dúvida que Deus tem feito outras coisas, tem movido outras águas para, de fato, trazer mudança, melhoria e fortalecimento à sua igreja. Verdade. É uma boa analogia, porque ambas as coisas estão relacionadas a isso, né? Só, assim, pontuando um pouquinho a minha primeira fala, pastor, eu disse que, de fato, não haveria aí um avivamento mais generalizado. No entanto, eu entendo que o coronavírus ele funciona como um juízo para ímpios e, ao mesmo tempo, uma disciplina para a igreja. Porque a igreja também está passando por essa situação de coronavírus, mas a gente não pode chamar de juízo.
Então, Deus está disciplinando a sua igreja em vários aspectos, inclusive no que se refere ao culto público, né? O culto ao Senhor. A gente foi privado daquilo que a gente não estava valorizando, a gente foi nos tirado aquilo que nós não estávamos nos deleitando, nos alegrando, que é a comunhão dos santos, como o senhor falou. Tem até meme, né? Para de reclamar da escola dominical, porque quando tinha, você não ia, né? Exatamente. Exatamente. Outra coisa importante de pontuar dentro disso aí da sua fala, Ian, me permita, até o professor Andrei, né? O professor Andrei pontuou aqui, deixar bem claro, né, que a origem, a gênese desse vírus não está no diabo, né? Não está no diabo, mas está em Deus, né? Eu até postei um texto, em certa ocasião, no Instagram, deixando claro, né, que o Senhor é o Senhor do coronavírus, né? O Senhor é o Senhor que faz todas as coisas, né? Que tem controle de todas as coisas, né? O diabo, Satanás, não tem poder ou autoridade para mover uma fagulha do universo sem a ordem e autorização do Deus Todo-Poderoso. Isso. Perfeito, pastor. Como estamos com relação ao tempo? Ainda dá para fazer considerações? Dá sim, porque a gente acabou fazendo outra, né? Então dá para entendi. Tá, então deixa eu vou encerrar esse assunto, se o senhor quiser comentar mais alguma coisa. Só falar sobre esse aspecto da disciplina e citar um texto, pastor. Porque assim, a gente está comentando o assunto como parte da igreja, né? E aí a gente fala sobre juízo para o mundo, as 7 taças foram mencionadas já, né? Mas como que a gente pode ver a questão da disciplina? Então, um texto que para mim sempre é marcante quando eu penso sobre Deus trazendo disciplina para a igreja, para mim especificamente, é Hebreus capítulo 12, e aí eu vou ler aqui os versos 10 e 11. Hebreus capítulo 12, 10 e 11, o texto diz assim, 10 a parte B. Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, assim, se essa é uma disciplina de Deus para a sua igreja, certamente existe uma área da nossa vida que seremos corrigidos, que estávamos vivendo ali de maneira desagradável para com o Senhor, mas seremos corrigidos em algum aspecto. E aí o verso 11 diz assim, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, é de fato o que a gente tem vivido, né? O coronavírus, privar-se da comunhão é terrível. Eu tenho achado, assim, muito difícil realmente não poder encontrar os irmãos da igreja, né? Não poder ter o contato pessoal. A gente fala de telefone, videochamada, e a gente percebe que não tem como ser igreja virtual. A gente tem que ser igreja presencial. Acho que esse período também serve para isso, né? Serve para a gente aproveitar a ferramenta de transmissão online, mas entender que não dá para viver assim. Não dá para a gente ser para sempre assim. A gente precisa realmente estar junto. E eu acho que essa é uma área da vida da igreja. Talvez existam outras aí também, mas essa é uma área da vida da igreja que eu acredito que Deus está trabalhando e trazendo correção para nós. Uhum. Ian, e nesse ponto é interessante enfatizar, né, que essa disciplina a qual Deus traz sobre a igreja, ela tem um aspecto geral, né, global, lato, né, que ensina a cada denominação, a cada país, mas nós, enquanto crentes, individualmente, devemos parar, né, para pensar o que Deus tem ensinado a mim através disso, né? O que Deus tem ensinado a você. Então, muitos, por meio deste coronavírus, passaram a perceber como precisavam orar mais, ler mais a Bíblia, dar mais atenção à esposa, cuidar melhor dos filhos, da vida espiritual do lar.
o quanto precisavam ser maridos mais presentes, esposas mais atenciosas, crentes mais úteis no serviço e na casa do Senhor, cuidando melhor uns dos outros, não deixando essa responsabilidade apenas nos ombros do pastor ou dos presbíteros, nos ensinando a administrar melhor as nossas finanças, o nosso dinheiro, nos ensinando a viver com pouco, a viver com menos. Então, veja, são muitos os ensinamentos, de fato, de Deus para as nossas vidas, né? E cada um, individualmente, né, deve observar, né, e avaliar o que Deus tem a ensinar, né, por meio desse coronavírus, né? É verdade. Pastor, acho que com